Bem, pessoal, depois de nós termos falado a respeito tanto da matéria, não é? Vimos alguns conceitos fundamentais, conceitos básicos relativamente à matéria. Nós temos aqui agora a classificação desta matéria. A matéria, ela pode se classificar tanto em substâncias, não é? Em misturas também. Entretanto, nós aqui vamos ver este assunto de substâncias, misturas e alguns métodos de separação de mistura. Então, métodos de separação de mistura será a nossa outra aula, ok? Agora, relativamente a esta parte tanto da matéria, enquanto a classificação, vocês devem saber estes pontos que nós temos aqui. Primeiro é que nós temos aqui matéria, certo? Temos aqui matéria, já definimos tudo isto. Relativamente à classificação, esta matéria aqui, ela pode se classificar primeiro na forma de substâncias. Estamos juntos, né? Podemos encontrar na forma de substâncias e depois podemos encontrar na forma de mistura. Então esta parte aqui é parte 2, na forma de misturas, ok? Na forma de substâncias, elas podem ser substâncias simples, mas também podem ser substâncias compostas. Isto aqui deve ficar muito bem claro, ok? Essas substâncias aqui, elas podem ser separadas, não é? Usando alguns métodos tanto físicos, não é? Usando alguns métodos químicos, ok? Enquanto as misturas podem ser separadas usando alguns métodos físicos, que é estes que nós vamos falar, ok? Mas agora vamos discutir esta nossa primeira parte para depois, na outra aula, discutirmos a segunda parte, ok? Primeiro vamos falar de elementos. Vamos falar de átomos, moléculas e substâncias. Então, são conceitos que nós temos de perceber muito bem para quem está a preparar exames de admissão, para quem está na 11ª, para quem quer entender tanto os exames de admissão ou quer entender a química de forma geral, ok? O primeiro ponto é mesmo os elementos químicos, não é? Nós temos uma ferramenta e eu vou colocar esta ferramenta aqui na tela para vocês poderem ver. Esta ferramenta chama-se tabela periódica e dentro da tabela periódica o que nós encontramos são os elementos químicos, ok? Mas numa primeira fase nós não estamos preocupados em discutir o assunto tabela periódica. O mais importante é vocês saberem que neste instrumento que vocês estão a ver aqui na tela tem lá os elementos químicos, ok? Estes elementos químicos são representados pelos seus símbolos químicos. Então temos o nome do elemento químico e temos os símbolos químicos. Então nós temos de dominar estes símbolos químicos que nós temos aí, ok? Então, conforme podem ver, estes aqui são elementos químicos. Só que estes elementos químicos estão aqui, aqui temos a representação pelo nome. Aqui temos a representação pelo nome e esta representação aqui é que nós chamamos de símbolos químicos. Então, estes nomes aqui vocês devem representar em símbolos químicos. Por exemplo, temos aqui sódio. Vocês devem escrever o sódio em símbolo químico, que se escreve Na. E prestem atenção na escrita. Quando são duas letras, a primeira letra nós escrevemos maiúscula e a segunda minúscula, ok? E este aqui é potássio. Potássio se escreve K, assim. Ok? E temos cálcio. Cálcio se escreve Ca. O A é a letra minúscula. Temos magnésio. Magnésio se escreve Mg. Ok? E temos o ferro. O ferro se escreve Fe. Então, esta representação que nós temos aqui é a representação dos elementos químicos em forma de seus símbolos químicos. Estamos juntos, né? Então, vocês devem dominar muito bem este assunto de representar os elementos pelo símbolo químico, porque nós vamos começar a falar a linguagem química, ok? Por outro lado, nós temos aqui hidrogênio. Hidrogênio se escreve H, assim, ok? É um elemento químico. Oxigênio se escreve O, assim, ok? Nitrogênio se escreve N, assim. Bromo se escreve B, Br. Então, esta é a representação dos elementos químicos, ok? Aqui, este P aqui chama-se fósforo. Já temos o símbolo químico dos elementos, vamos aqui o nome, fósforo. Então, vocês vão escrever fósforo, ok? Temos aqui, este aqui é hélio.
hélio, temos aqui, este aqui é cloro, e temos aqui é zinco, ok? Zinco, assim. Então, esta aqui é a representação simbólica dos elementos químicos, ok? Então, este ponto dos elementos químicos, que é este, já foi matado, ok? E vocês devem perceber muito bem que os elementos químicos vão encontrar eles quando estão sozinhos, não estão ligados, ok? Preste atenção a esta parte. Agora, átomos, na verdade, é a pequena porção da matéria, a parte mais ínfima da matéria, nós chamamos o quê? De átomo, mas isso vão entender nas próximas aulas, ok? E o que nós podemos analisar é que, na verdade, vamos começar a juntar os elementos químicos que vão formar o quê? Que vão formar átomos, por exemplo. Se eu vou juntar aqui, né? Este aqui é um átomo e posso juntar este aqui com este átomo aqui. Conseguem perceber? Este é oxigênio, então é um átomo de oxigênio. Este é um átomo de oxigênio. Aqui, este é um átomo de sódio. Este é um átomo de potássio. Este é um átomo de cálcio. Então, estes átomos aqui, na verdade, podem ser juntados. E quando forem juntados, vão formar moléculas. Ou seja, moléculas é a junção do quê? De átomos, conseguem perceber? Se tenho O aqui e outro O aqui, o que vai resultar isto aqui? Isto aqui vai resultar em O2, e vou escrever aqui o O2, porque é a união de um átomo de oxigênio e outro átomo de oxigênio. Por outro lado, nós podemos juntar o N, nitrogênio, um nitrogênio com um outro nitrogênio, para dar N2. Percebam, molécula aqui, já esta aqui não é elemento. Elemento não tem união, está sozinho na tabela periódica, conforme vocês podem ver. Mas aqui, este aqui já é o quê? É molécula. Estamos juntos até aí? Sim. E nós temos substâncias. Substâncias é a junção ou é a união de moléculas e átomos. Quando nós juntamos moléculas e átomos, formamos o quê? Substâncias. Então, este O2 é uma substância. N2 é uma substância. Essa parte deve ficar claro para todos nós, ok? E por outro lado, relativamente a estas substâncias aqui, elas podem ser simples, ok? Podemos encontrar substâncias simples e podemos encontrar substâncias compostas. Quando é que as substâncias são simples? As substâncias são simples quando elas são formadas por átomos do mesmo elemento químico. Basta serem uma substância que é formada por átomos do mesmo elemento químico, então são substâncias simples. No caso, conseguem ver o oxigênio. É formado por átomos do mesmo elemento químico. Qual é o elemento químico aqui? É oxigênio. Qual é o elemento químico aqui? É nitrogênio. Entretanto, alguns começam a fazer esta divisão da seguinte forma. Tem algumas literaturas que dividem que existem substâncias simples elementares, no caso Na, não é? Vocês viram que este aqui era elemento também, mas esta aqui é uma substância simples, no caso dos metais. Bário, por exemplo, ou mesmo zinco, assim. Então, algumas literaturas dizem que são substâncias simples elementares, né? Pode-se juntar também aqui o potássio. Estes aqui são substâncias simples elementares, mas também tem substâncias simples compostas, elementares compostas. No caso, este O2, Br2, iodo 2, cloro 2. Percebam aqui, estes aqui são substâncias. Se nós termos o cloro, né, conforme nós mostramos aqui, né, o cloro, aqui como elemento, consegue ver o cloro, estava aqui. Aqui é como elemento, não é como uma substância. Então, aqui estamos a mostrar o nosso cloro como uma substância, mas é uma substância simples. Simples por quê? Porque é formado por átomos do mesmo elemento químico. Agora, se nós tivermos átomos de elementos químicos diferentes, aí já não será uma substância simples, será uma substância composta. No caso, vamos ter H2O. H2O é o que? É água. Então, no vosso caderno, vocês devem escrever que este aqui é o que? É água, ok? E depois podemos ter CO2. CO2 é dióxido de carbono. Podemos ter NO2, que é dióxido de nitrogênio, não é? Podemos ter SO2, podemos ter SO3. Então, estes aqui são substâncias compostas. Compostas quando? São formados por átomos de elementos químicos diferentes. Aqui,
temos elementos químicos diferentes. Temos hidrogênio, temos oxigênio. Temos carbono, temos oxigênio. Temos nitrogênio, temos oxigênio. Então, esta é a diferença entre substâncias simples e substâncias compostas, ok? E outra coisa que eu devo chamar a atenção aqui, estas substâncias aqui, elas também podem ser chamadas de substâncias puras, para as pessoas não terem dificuldade isso aqui. Quando nós reparamos oxigênio, oxigênio é um gás, depois vocês vão perceber isso aí, ok? É um gás. E por ser gás, esta aqui na verdade, ok? É apenas molécula de oxigênio, ou seja, é o gás de oxigênio, não tem mais outro componente, não há nenhuma coisa que nós misturamos. Quando alguém diz pura, algo puro é porque só tem aquele componente e não tem um outro componente. Então, a água, por exemplo, o dióxido de carbono é um gás e é uma substância pura. A água é uma substância pura, então isso aí deve ficar claro, ok? Por outro lado, nós temos aqui esta representação. Entendam esta representação. Esta representação que nós temos aqui é uma representação de qualquer elemento químico, ok? Nas reações, por exemplo. Este N que está aqui, nós chamamos de número de átomos, ok? Por favor, entendam muito bem esta parte, número de átomos. Este M que está aqui, nós podemos chamar de molécula, número de moléculas, ok? Moléculas, mas também podemos chamar coeficientes estequiométricos. Coeficientes, ok? Estequiométricos. Não esqueçam isso aí. E este aqui é o nosso elemento químico, ok? Este aqui é o nosso elemento químico. Então, dependendo deste aqui, nós vamos ter algumas situações, como por exemplo, se eu tenho aqui um hidrogênio assim, constituído por dois átomos, se tenho aqui, por exemplo, o outro hidrogênio, mas agora vou escrever aqui dois. Percebam a diferença aqui. Neste hidrogênio aqui, vejam que tenho o 2 aqui. O elemento é hidrogênio. Então, o hidrogênio é o nome do elemento. Temos o hidrogênio, ok? É o nome do elemento, certo? Temos quantos átomos de hidrogênio? Temos 2. Então, temos 2 átomos de hidrogênio, ok? 2 átomos de hidrogênio. E temos quantas moléculas aqui? O número de moléculas se escreve aqui. Mas aqui nós, como não temos nenhum valor, logo é 1. Então, este aqui é constituído por apenas uma molécula. Isso deve ficar claro para todos os alunos, ok? Então, este hidrogênio aqui é constituído por uma molécula. Quando alguém diz uma molécula de hidrogênio, é por aqui tem 1. E é constituído por 2 átomos, ok? Agora, quando nós temos este aqui, o que é que nós temos aqui? Elemento é hidrogênio, ok? Hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio temos aqui? 2. Então, temos 2 átomos, ok? 2 átomos de hidrogênio. Vocês vão escrever aí de hidrogênio. Quantas moléculas de hidrogênio nós temos aqui? Temos 2 moléculas de hidrogênio. Então, agora tem este 2 aqui. Por isso, estamos a dizer 2 moléculas. 2 moléculas de hidrogênio. Isso não temos de ter problema. Se alguém vos pede para escrever 2 moléculas da água, ou uma molécula da água, é só escrever H2O. Já é uma molécula de água. Quantos átomos temos aqui? Temos 3 átomos, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Se alguém vos pede 2 moléculas da água, vocês só vão escrever assim, porque o número de moléculas fica aqui, ok? Isso deve ficar claro. Mas agora, se alguém vos pede escrever uma molécula de sódio, por exemplo, então, sódio como é assim, Na, uma molécula só vai ser assim. Mas se alguém pede 2 moléculas, vocês vão escrever aqui duas moléculas, ok? Então, não é para termos confusão aqui o número de moléculas e o número de quê? De átomos. Estamos juntos, né? E mais, para o sódio, vocês não podiam colocar aqui o 2, porque o sódio não é diatômico. Então, esta parte deve ficar claro, ok? E para finalizarmos, como nós vimos elementos, vimos átomos, vimos moléculas, vimos substância, dissemos que átomos é a parte mais ínfima da matéria, que na verdade esses átomos aqui podem se juntar para formar moléculas, né? As moléculas podem se juntar para formar substâncias, as substâncias podem ser simples, podem ser compostas, ok? E temos esta representação para dizer quando é que é o número de átomos, quando é que é o número de moléculas. Agora, nós temos aqui, por outro lado, relativamente à molécula, para fecharmos esta aula e depois fazermos a prática se necessário, ok? As moléculas podem ser monoatômicas. Quando é que são monoatômicas? Mono, T1. Então, são monoatômicas quando são constituídas por um único átomo. Por exemplo, Na, tanto bário, assim,
potássio. Estas moléculas aqui são moléculas monoatômicas, porque são constituídos por um único átomo. Estamos juntos, né? Diatômicas são constituídos por dois átomos. No caso, podemos ter O2, I2, Br2, cloro 2. Então, vocês já sabem que essas moléculas são diatômicas, ok? Triatômicas são constituídas por três átomos, no caso, H2O, ok? Podemos ter CO2, que é dióxido de carbono. Podemos ter SO2, que é dióxido de enxofre. Quantos átomos temos aqui? 2 de oxigênio aqui e 1 de enxofre são 3. 2 de oxigênio e 1 de carbono são 3. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio são 3. Então, esses aqui são moléculas triatômicas, ok? Por outro lado, temos poliatômicas. Moléculas poliatômicas são aquelas que têm mais de 3 átomos, ok? São constituídos por mais de 3 átomos. Alguns começam no 2 átomos. Se foram construídas por mais de 2 átomos, consideram poliatômica, né? No caso, os triatômicas também acabam colocando no lugar de poliatômicas, ok? Então, vamos aqui ver a representação. Podemos ter H2CO4. É uma molécula poliatômica, porque tem muitos átomos aqui. Tem 4, tem este 1, tem 2 aqui de hidrogênio. Podemos ter também HNO3, que é ácido nítrico, mas isto vamos falar com mais cautela, ok? Então, estes aqui são moléculas poliatômicas. Podemos também ter, por exemplo, esta aqui, COOH, é uma molécula poliatômica. Então, nesta nossa aula, na verdade, o que nós queríamos discutir, em termos de resumo, é dar o conceito de elementos. Portanto, além do conceito de elementos, dar o conceito de átomos, né? Mas isto aqui depois vamos aprofundar muito bem relativamente aos átomos, ok? E além do conceito, elementos nós vimos muito bem a sua representação em forma de símbolos químicos e o nome dos elementos. É muito importante este ponto, ok? Então, vimos átomos, vimos moléculas, dissemos que moléculas é a junção dos átomos e a junção de átomos e moléculas dá o que? Substâncias, ok? As substâncias podem ser simples, mas também as substâncias podem ser compostas, ok? Simples quando são formados por por átomos do mesmo elemento químico. No caso aqui, temos oxigênio, bromo, iodo, né? E aqui são formados por átomos de elementos químicos diferentes. Então, aqui já temos substâncias compostas, ok? E, por outro lado, nós vimos uma pequena representação deste lado, onde dissemos que aqui fica o número de átomos, aqui fica o número de moléculas, e isto aqui, o X, pode ser elemento químico, né? Aqui, esta parte aqui, também chamamos de coeficiente estequiométrico. Deve ficar claro isto aqui, vocês devem ser muito bons a dominar isto, ok? E aqui tivemos uma pequena representação em que dissemos que aqui, quando não se escreve nada, é porque tem um. Não quer dizer que é uma molécula, porque o número de moléculas fica aqui. Aqui são duas moléculas de hidrogênio com 2 átomos. O número de átomos fica aqui. Aqui tem um que não se escreve, então é uma molécula de água, ok? Constituído por quantos átomos? 2 átomos, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Aqui temos duas moléculas da água, constituído por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, ok? Aqui temos duas moléculas de o quê? De sódio, ok? E depois dissemos que as moléculas, elas podem ser monoatômicas quando são constituídas por um único átomo, diatômicas quando são constituídas por 2 átomos, triatômicas quando são constituídas por 3 átomos, poliatômicas quando são constituídas por mais de 3 átomos. Então, este era o resumo. Se a pessoa entenda o resumo, pode não ir em detalhes ou nos detalhes sobre o vídeo, mas se a pessoa não entende o resumo que fizemos, por favor, assista todo o vídeo, faça anotações, faça o seu resumo, vais ver que terás um bom fruto, ok?